a mulher interrompeu seus pensamentos e disse que conseguia imaginar como ele se sentia agora. Um fluxo de mana começou a surgir ao lado dele. A mulher acrescentou que ele provavelmente sentia tristeza, raiva, culpa, mas ele deve lembrar que tem uma família e um propósito a cumprir nesta vida. O garoto viu um pacote branco com uma aura emanando dele. O dragão disse que tudo o que desejava era que ele abraçasse a alegria e a inocência da infância, para se tornar uma pessoa que ela e seus pais. Arthur pegou o objeto. A mulher disse que, quando o monarca passou pela fase branca, ele a ouviria novamente, e então ela explicaria tudo a ele. A criança parecia chateada, mas com o pacote branco. A mulher acrescentou que diria adeus a ele. Até então, o garoto ficava em choque, olhando para frente. Ao ouvir Sylvia chamá-lo de rei, a noite cinzenta caiu na floresta. O garoto pensou nas perguntas. Continuou a atormentá-lo. Muito tempo depois que a voz do dragão sumiu, ele ficou no meio das árvores, questionando quanto tempo ela sabia de sua identidade. E como ela descobriu isso? O garoto colocou o objeto desconhecido na bolsa e decidiu que só uma coisa estava clara para ele. Abaixando o olhar, ele acrescentou que, se ele se concentrasse apenas no treinamento para a vingança, essa vida seria pouco diferente da passada. Arthur franziu o rosto e olhou adiante, decidindo avançar apenas. Ele coçou a nuca e acrescentou que agora ele precisava entender onde estava. Com o pé descalço, empurrou-se do gramado. O garoto assumiu uma postura. No segundo seguinte, ele partiu do local em alta velocidade. O garoto subiu rápido na árvore e pegou a rama. Ele se apoiou no tronco, de pé sobre ele. Olhando para baixo, o garoto pensou que, mesmo com mana, a visão dele era limitada, mas uma coisa era clara. O garoto olhou ao redor do matagal e concluiu seu pensamento dizendo: agora, ele estava bem no interior da floresta. Arthur abaixou na rama. Ele deu um pulo e saltou para o próximo árvore. E pensou que mal conseguia. Usou a monorotação que Sylvia ensinou. O garoto estendeu a mão para a rama mais próxima. Ele se afastou dela e acrescentou que poderia usar magia por muito mais tempo. Mas ele não pôde deixar de se perguntar. Como ele chegou lá? Arthur se refletindo levantou sobre as palavras do dragão, sobre ele estar perto de outras pessoas. E então decidiu que não importava, ele continuaria a olhar ao redor. Ele sorriu ao pensar em uma cauda de macaco. E pensou que era bom em fingir ser macaco. De repente, ele franziu o senho ao ouvir um grito. O garoto verucei rapidamente, achando que parecia um homem. Como um macaco, ele se afastou da rama. Segurando a árvore, encontrou um carrinho branco. O garoto observou atentamente. Notando algo, ele pulou para galho mais baixo. Ele foi agredido e desceu. O herói pousou na próxima galho. Ele se pressionou contra a árvore, olhando para as pessoas abaixo. Ele esticou levemente o ouvido, ouvindo palavras e pedidos de ajuda. De repente, um barulho abafado veio de baixo. O garoto abriu os olhos surpreso. Os homens se aglomeraram atrás do carro.
Um deles sugeriu que se preparassem para ir, porque apenas alguns dias os separavam desse maldito. O homem barbado sorriu no meio da floresta e perguntou se muitas pessoas amavam meninas elfas. O segundo homem acrescentou que ela era também uma criança. Então, ela era inocente, então ela traria muito dinheiro para eles. O garoto os observou em silêncio. O chefe calou o homem e mandou colocá-la de volta na carruagem. O garoto apertou a mão dele. Arranhando a madeira, ele os observou de maneira sinistra, achando que eram traficantes de escravos. Na mão do homem, uma garota de cabelo branco. O garoto observou o homem e pensou que ele não... A ideia Não de como eles sabia- conseguiram pegar o bosque nas mãos. Cães. Mas ele sabia com certeza. Agarrar um deles seria o bilhete para sair da floresta. Depois, ele contou 4 traidores. Decidiu, talvez, por fim, ele poderia soltar o vapor. Ele fez uma corrida. Apesar do desejo de voltar para casa, ele pensou. Ainda precisava de um plano, pulo após pulo. O garoto escalou as árvores e pensou em lidar com esses traficantes de escravos. Seria a melhor solução. Então, de repente, ele parou e olhou para o carro, decidindo não atacar imediatamente. A noite já se aproximava. O garoto seguiu os bandidos, pensando em atacar os 4, seria suicídio até para ele. A noite caiu na floresta. O garoto observou o acampamento dos mercadores. O garoto cruzou as pernas, acumulando energia, e decidiu reunir forças para agir. Quando estavam debaixo dele, seus olhos brilharam azul. O garoto decidiu agir. Ele pegou uma fruta em uma galho. Ele ergueu acima da cabeça. O garoto jogou a semente na árvore, atraindo assim a atenção dos animais. Os homens olharam para o latido. Indignado, descontente, o homem barbado se aproximou dos animais. Pensou que seria obrigado a usar técnicas de sua vida anterior, porque ele não tinha arma. Ele ergueu a mão, abraçada por energia aguda, e pensou que estavam usando uma técnica sobre a qual ele nem sequer tinha certeza. O homem ergueu a carne diante dos animais. O garoto desceu rápido. O homem ergueu uma sobrancelha. O garoto pousou atrás dele. O bandido olhou para trás ao notar Arthur se aproximando. O garoto deu um golpe de varredura. Desferiu um golpe e chutou o corpo do inimigo. Sangue jorrou do pescoço do homem. O garoto pegou suas roupas. O garoto segurou calmamente, o corpo caindo. Ele tirou uma faca do casaco do inimigo. Ao olhar para o cadáver, agradeceu-lhe pela arma. Os lobos sentiram o cheiro do sangue de seu mestre. Tiraram-lhe o corpo em pedaços. O homem gordo virou-se e disse que os cães já estavam calados. Então perguntou por que o aliado estava demorando tanto para voltar, em estado de embriaguez. A criança ouviu de repente um estalo. O homem ficou assustado e encontrou os restos de seu aliado. O garoto surgiu atrás dele. O garoto agarrou pela boca e golpeou com a faca. Ele cortou a garganta do inimigo. Arthur limpou o sangue do rosto e pensou. Como esperado, lutar neste corpo era mais difícil e cansativo.
Então, ele deve terminar rápido, enquanto os últimos dois ainda dormiam. De repente, bateu e gritos abafados foram ouvidos do interior do carro. O garoto virou rápido e apertou os dentes, curvando-se mentalmente. Os bandidos, sobreviventes, se dirigiram ao carro. O comandante perguntou sobre o barulho. E onde estavam os outros? Os escravos foram procurar. O homem calvo notou uma sombra se esgueirando atrás dele. Ele desferiu um golpe largo com a espada. O garoto bloqueou. Ele empurrou o chão com o pé no... Arthur voou entre as pernas do adversário. Com um golpe, ele cortou as pernas do homem. O comandante ouviu um grito atrás do carro. Rapidamente, ele foi até lá. O homem notou um aliado ferido. Quem gritou que o garoto era o mago? O comandante jogou a espada ao chão. Ele estendeu os braços, envolveu-se em uma aura e disse que não queriam acidentalmente matar o ovo dourado que acabara de pousar à frente deles. O garoto franziu o senho, o homem acrescentou que ele poderia lhes trazer mais do que o pequeno elfo. O homem sorriu ominosamente, correndo rapidamente atrás do garoto. Arthur esquivou o ataque. O homem abriu o chão. Ele sorriu maniacamente, sacudindo a outra mão em direção ao garoto. O garoto atirou terra nele. O homem franziu o rosto, irritado, limpando o sangue do rosto. A adaga envolta em mana voava em sua direção. O comandante cortando a conexão com o garoto. Arthur franziu a testa, confuso. O homem sorriu ominosamente. Ele apontou o dedo para o garoto e disse, sorrindo, que ele sabia alguns truques fofos. Ele se aproximou rapidamente do garoto. Lançou-lhe a lâmina e disse que poderia pegá-la. O garoto rapidamente virou o olhar para ele. Acreditando que o inimigo era rápido, o bandido chutou no corpo. Então elogiou a reação do garoto. Os heróis caíram. O mercador estendeu a mão ao rapaz e o chamou de um baú de ouro. O homem agarrou o tornozelo do garoto. Ele o levantou e pediu que se rendesse. Como não conseguia fazer nada com um corpo pequeno. Arthur pensou que a lâmina, monóxido de carbono, apareceu como magia e vento neste mundo. Se é assim, então a magia de fogo deve existir. O garoto agarrou a mão do oponente, criando uma luz fraca. Ele estava certo disso. O homem o olhou sem entender. De repente, uma chama brilhante surgiu em sua mão. Uma explosão forte iluminou repentinamente a área. O homem ergueu a mão queimada e disse que o garoto não sobreviveria. O garoto pegou sua adaga. Ele correu ao redor do oponente pela retaguarda. O homem, irritado, disse que morreria, mesmo que tivesse que vender seu corpo. Subitamente, a faca atravessou sua garganta. Arthur, calmamente, pegou a lâmina voadora. Ele se voltou para o trabalhador ferido. O homem calvo implorou por misericórdia. O garoto o encarou ominosamente e disse que tinha certeza. A menina repetiu o mesmo. A menina temia dentro do carrinho. O garoto sorriu e estendeu a mão para ela. E disse que ela não corria mais perigo. E que agora ela poderia ir para casa.
A menina apertou os lábios e começou a chorar. A menina não viu nada. O garoto explicou que há coisas melhores para crianças pequenas. Ela queria protestar contra ele, mas não queria ver que ele também era criança. O garoto a interrompeu. Eles disseram que era hora de seguir em frente. Depois disso, ele ordenou que ela não tirasse o pano, até que ele disse de repente. Ela viu suas próprias pernas. Arthur disse que eles deviam estar longe o suficiente, longe do curativo. Ela viu parte do rosto dele. A menina ficou de olhos baixos. O jovem disse que agora ela poderia olhar. A menininha olhou para o rosto dele. Ela ergueu as mãos e o agradeceu timidamente. O garoto se virou. Ele acenou para ela e disse que foi bom conhecê-la. A menina pegou suas roupas. Ela o fitou nos olhos, com piedade, e disse que não poderia deixar uma menina tão doce. Criança no bosque. E que ela estava muito assustada. O garoto sorriu estranhamente e disse que precisava ir para casa também, e que os malvados não a perseguiriam mais. Ele tentou tirar as mãos dela e disse que elfos devem estar seguros neste bosque. A menina sacudiu a cabeça rapidamente. Ela ruborizou timidamente e disse que animais só temem adultos. O garoto tocou a testa e exalou. A garota acrescentou que seus pais disseram que cães e golems de árvores comem crianças. Ele ergueu as mãos, irritado, e perguntou se ela quanto tempo levaria para chegar ao lugar onde ela morava. Você a olhou e ficou pálido. A garota se afastou com vergonha. Ela disse que não sabia. Arthur exalou fundo. Ela o observou com medo. O garoto pediu que ela ficasse onde estava. Ele virou com um sorriso e acrescentou que queria levar suprimentos e que ele esperava que a viagem não fosse muito longa. A garota sorriu de forma estranha e concordou com ele. O garoto vasculhou a mochila, acreditando ter coletado tudo. Ele poderia para a próxima jornada? Ele verificou a lâmina e acrescentou: ninguém sabia quanto tempo levaria essa jornada. E ele também precisava pensar no retorno. Ele olhou para trás, para o carro, e pensou que não podiam levar o carro. Mas provavelmente era o melhor, porque as pernas do garoto doíam muito com o carrinho. O garoto cortou a corda. Os cães não estavam mais ligados ao carro. O garoto colocou a faca na bainha e pensou que os elfos disseram poderiam levá-lo de volta ao reino humano. Ele voltou para a menina. O jovem entregou-lhe roupas dobradas e disse ter encontrado na carruagem. Decidiu que pertenciam a ela. Depois disso, ele sugeriu que ela também levasse um casaco, porque logo ficaria frio. A menina agradeceu com um sorriso. Ele acariciou a cabeça dela, sorrindo largo. Ele disse que a levaria para casa. O sol nasceu sobre o bosque. O garoto pensou que, enquanto caminhavam em direção à incerteza. Ao apontar, ele soube mais sobre ela. Os meninos passaram entre as árvores. O garoto perguntou o nome dela. A elfa se apresentou como Tessa. Depois disso, ela pediu a mesma coisa para ele. Os meninos sentaram-se às raízes de uma árvore. Arthur revelou seu nome. A garota perguntou como ele acabou no meio da floresta. O garoto respondeu que era uma história longa. O elfo objecionou e disse que tinham tempo.
O jovem a protegeu dos predadores, defendendo-se com uma faca. A elfe pegou o inseto na mão e olhou para o garoto com um sorriso. O garoto disse que, em resumo, ele foi separado da família. Tasha perguntou se ele era do reino humano. Depois disso, ela perguntou se fosse verdade que todos os homens humanos são pervertidos. E ter várias esposas. O garoto perguntou quem lhe contou. A garota respondeu. Ela aprendeu isso com o avô. O garoto foi se aliviar. Tessa franziu a testa, irritada. O garoto disse que tinha certeza de que havia pervertidos. Entre os elfos também. Depois disso, ele perguntou se ela sabia o que significava essa palavra. A garota respondeu negativamente. O rapaz subiu em um galho alto. Conseguiram discutir que apenas alguns nobres de várias esposas. O rapaz perguntou a ela qual era a resposta à questão de a vida é como um lenoir. Tasha brincou com os coelhos. Enquanto o garoto armava uma armadilha para eles. Ela respondeu que era divertido viver lá e que ela passou muito tempo com seus guardiões e avô, sendo que sua mãe e pai estavam ocupados. E, quando ela acordou, ela provavelmente receberia um tutor para treinamento. Então ela estava muito animada com isso. O garoto respondeu que o reino tinha uma boa educação. Todos receberam um tutor individual. Ao acordar, Arthur pegou o coelho pelas orelhas. Com um sorriso culpado, pegou uma faca na outra mão. Pássaros voavam acima deles. O garoto disse que só estava falando consigo mesmo. Tasha encheu os lábios de desagrado. O garoto assou o coelho. A noite caiu na floresta. A garota perguntou o que aconteceu com os caras que a capturaram. O garoto respondeu que eles tiveram um acidente bem feio. Tasha perguntou se os bandidos tentassem encontrá-la novamente. O garoto prometeu a ela, dizendo que ela nunca os veria novamente. Tasha colocou a cabeça nas mãos e agradeceu-lhe com um sorriso. O céu estrelado pairava sobre o bosque. O fumo do fogo apagado subiu. O garoto olhou para o elfo. A garota olhou cansada para seus olhos. O garoto disse que ela precisava dormir um pouco. Tasha perguntou se ele também iria dormir. O garoto ligou para a barraca e disse que ficaria de guarda lá fora. O garoto sentou na grama. As estrelas acima da sua cabeça. Forma a silhueta de Sylvia. Arthur. Achei que ele queria usar esse tempo para descobrir que tipo de lã eles deixaram. A menina olhou para ele e perguntou se ele estava certo de não precisar descansar. Porque o avô lhe dissera nunca compartilhar uma cama com um estranho. Mas ela não diria isso a ele. O garoto respondeu sorrindo. Ele estava bem e não precisava dormir. Tasha fechou a cortina tristemente e concordou com ele. Ela desviou o olhar. O garoto sorriu suavemente. A menina disse ter lembrado de algo. Então, avisou que os animais provavelmente atacariam se o notaram por ser criança. Ela ruborizou, envergonhada, e falou em voz tremida. Que é por isso que ela queria oferecer a ele a guarda da barraca. Do interior, para a segurança, Arthur sorriu suavemente. A garota acrescentou novamente que era pela segurança deles. O jovem entrou. A menininha franziu e disse que não tinha medo. O garoto respondeu e disse que precisavam dormir por enquanto.
Ele se sentou ao lado do elfo deitado. A menina o olhou tensamente. Ela pegou-o pelo tornozelo da calça. Arthur notou isso com surpresa. Ele fechou os olhos e sorriu. Os meninos começaram a dormir. Muitas estrelas brilhantes iluminavam o céu. O garoto pensou que a menina ela teve um tempo difícil, então merece descansar bem. Na manhã seguinte, um nevoeiro leve caiu na floresta. Os coelhos chegaram à tenda. Os meninos dormiam tranquilamente. Dentro, a menina deitou no joelho do garoto. Arthur abriu os olhos. Ele pensou que eles continuaram a jornada. E o ambiente desconhecido. E o tempo que passava rapidamente era o único progresso. Os meninos atravessavam matas densas. O garoto olhou para a garota com um sorriso, pensando que, após a primeira conversa com ela, seus medos passaram e ficou claro que ela não sabia de nada. A ideia de como se comunicar com ele. A garota apertou a mão e sorriu timidamente. Raios de âmbar do sol eram visíveis por trás das árvores. O garoto pensou em confessar que se preocupa com a família e impaciência para voltar para casa. Não o deixaram em melhor humor. Ele colocou a mão no bastão. O garoto se voltou para o aliado, sorrindo. Fizeram uma fogueira. O jovem martelava estacas de tenda. De repente, o martelo dele caiu. O garoto apertou o peito e pensou que as dores insuportáveis, os problemas do seu monocórdio eram imprevisíveis, e tornou a jornada quase insuportável. O garoto grunhiu de dor, caindo ao chão. Gotas de suor desciam pelo rosto dele. A garota se aproximou dele com cautela, indagando se ele estava bem. O garoto cobriu o rosto com a mão e disse que tudo estava bem. Ela levantou as sobrancelhas, desapontada. A noite caiu na floresta. O garoto apertou o peito e franziu o rosto. Ele tremeu de dor dentro da tenda. Na manhã seguinte, os meninos partiram novamente. Arthur sorriu para o aliado. A garota o observou com cautela. De repente, animais selvagens surgiram atrás deles. Uma faca foi plantada em uma árvore ao lado de um deles. Os lobos tremeram com medo ao verem um homem irado. O garoto sorriu de forma estranha, enquanto a garota os guiava. De repente, uma dor aguda atravessou seu corpo. Ele se escondeu atrás de um tronco de árvore, agarrou o peito e pensou que isso estava acontecendo a cada vez mais frequentemente. Depois disso, ele se perguntou se deveria fazer algo. Ele olhou para o elfo. A garota chutou uma pedra. O garoto pensou que ela só se preocuparia. A noite caiu na floresta. Kesha cobriu o garoto adormecido. O sol da manhã surgiu sobre eles. Os meninos partiram. O garoto pensou que os dias passavam. E a menina começou a reconhecer ambientes cada vez mais familiares. O elfo suspirou, cansado. O garoto acrescentou que, no entanto, o ritmo deles desacelerou quando ela cansou rapidamente. Ele pegou a bolsa dela, lançando sobre o garoto. Continuou a caminhar. Apesar do fortalecimento do corpo, ele pensou, Moore continuou a crescer. E estava ficando cada vez mais difícil esconder os dois da elfa preocupada. Arthur apertou os dentes e franzeu o rosto em dor. A garota tremeu de medo.
Notando isso, o garoto sorriu de forma estranha e inventou uma desculpa para ir ao banheiro. Os meninos adormeceram na tenda novamente. O sol nasceu sobre a área circundante. O elfo pegou nas roupas do garoto e disse que estava pensando em algo. O jovem se voltou para ela. A garota sorriu de forma estranha e perguntou se ela poderia chamá-lo pelo apelido. Como a família dele, como eles já eram bons amigos. O jovem, com uma expressão calma no rosto, respondeu que não se opunha. A garota perguntou o que significava. Ele expirou e sorriu suavemente. Arthur sorriu amplamente, fingindo alegria, e disse que ele ficaria honrado se ela chamasse esse garoto do vilarejo. Nesse sentido, os meninos estavam em uma clareira. E Vika disse que ele estava falando estranhamente de novo. Como um velho, o garoto respondeu que era muito melhor do que ser quem não conseguia nem ir ao banheiro sem ele. Com os olhos e ouvidos fechados, a garota agarrou pelas bochechas e ordenou que ele calasse a boca. A letra T, no tronco da árvore, iluminou-se levemente. Os meninos olharam para ela. A menina apontou com a mão e disse que achava ter visto algo. O garoto respondeu que também viu algo. Depois, ele enumerou as folhas de musgo, nevoeiro e árvores. O elfo sorriu e apontou para as bochechas sujas do garoto. Os meninos adormeceram tranquilamente, próximos um do outro. O garoto pensou que, apesar da diferença de idade mental, eles estavam próximos. A menina tocou o tronco da árvore. Ela caminhou entre as plantas. A menina tocou cada árvore pelo caminho. Ela radiou de alegria. O garoto perguntou o que havia acontecido. Uma das árvores começou a brilhar intensamente. O jovem ficou surpreso com isso. A casca da árvore abriu, revelando internos brilhantes. A garota estendeu a mão para o garoto e chamou para segui-la. Arthur caiu de bruços, achando que ele não gostava de teletransportes. A garota o apontou com o dedo. Ela sorriu e disse que estavam no lugar. O garoto se levantou e olhou ao redor. Ele abriu a boca, surpreso. Os rapazes seguiam em direção a uma imensa aldeia. Os elfos os olharam do balcão. E surpreendeu, o rapaz achou que era a terra intocada dos elfos. Pessoas que passavam o olhavam confusas. O garoto acrescentou, esta foi a única frase que lhe veio à mente. Mas mesmo isso não modificou a cena à sua frente. Potentes correntes de energia giravam em um vórtice. Diante deles, Monisha, e ganharam cada vez mais velocidade. A garota colocou a mão na frente, bloqueando o garoto. Alguém surgiu na névoa. Os cavaleiros teletransportados inclinaram-se para a princesa. O garoto olhou para eles confuso. Ele sorriu de forma estranha e voltou a olhar para o seu aliado. A garota enrubesceu e assentiu para ele. Um soldado tocou o peito e disseram que chegaram imediatamente. Depois, notaram que ela usou a teleportação real. O rei e a rainha saíram do coach. A mulher chamou a filha. Os pais olharam de repente. Outra pessoa surgiu atrás deles. O velho elfo saiu do carro após eles. Ele olhou para os meninos que haviam chegado.
O velho sorriu suavemente. O rapaz colocou a mão nas costas da garota. Ele a empurrou, a princesa correu para a família. Seus pais ajoelharam e a abraçaram forte. O garoto e se sorriu. perguntou se seus pais reagiriam assim. Ao vê-lo, o rei se levantou e agradeceu. Depois disso, ele disse que, por gratidão pela ajuda, ele o chamava para entrar na casa deles. O homem franziu e acrescentou senho. que o garoto poderia descansar por um tempo. E então, conte o que aconteceu. Arthur achou que ele era gentil, mas seus olhos indicavam que não se tratava de uma oferta. Mas Em o garoto ordem. inclinou-se e admitiu estar tentado. De repente, a princesa agarrou sua mão. Todos os presentes ficaram surpresos ao vê-los. Ela sorriu feliz e disse que queria que ele visse muitas coisas. O garoto olhou em volta, surpreso, acreditando que veria um castelo impressionante. Ao saber que ela era uma princesa, mas pessoas estavam nas enormes portas. A menina conduziu o herói ao salão principal. Ele tocou a cabeça e refletiu sobre como havia chegado ali. A rainha olhou para as criadas e disse que essa criança era sua convidada. Depois, ela pediu que o lavassem e levem-no ao banheiro. O garoto tocou seu peito. Agradeceu e disse que gostaria de explicar tudo. Primeiro, o rei olhou nos seus olhos. A rainha sentou ao lado da filha. Seus cabelos, os guardas ficaram atrás do rei. O velho elfo também estava na mesa. O garoto estava sentado no extremo oposto. Ele permaneceu no lugar, ajoelhou-se e se apresentou ao rei. Depois disso, ele disse ter vindo de uma cidade humilde. E foi uma grande honra para ele estar na presença da família da cidade, com os olhos fechados. O garoto pensou que a discussão não avançaria. Se o tratassem como criança, o rei levantou a mão ao ouvido e disse que, apesar de suas supostas origens humildes, ele achou o garoto bastante maduro e bem educado e pediu-lhe que contasse tudo o que havia acontecido. O garoto ergueu a mão e contou sobre sua jornada, iniciando com uma história vaga de ter sido separado Sua família antes do encontro com os bandidos. O que não era mentira, mas uma meia-verdade. Com calma, ele acrescentou que, inevitavelmente, à medida que a história avançava, ao encontrar sua filha, a atmosfera mudou. O rei bateu com um punho na mesa e gritou. Ele deveria ter adivinhado que os traficantes eram humanos. O garoto o olhou e pediu para que ele não se ofendesse. Ele se afundou na cadeira e acrescentou que o tráfico de escravos era uma profissão, não é uma corrida. O velho elfo abaixou a ponta da lâmina do guarda. Ele ergueu a mão, parando os soldados. O velho franziu a testa e disse: o garoto viu os traficantes. Leve a neta dele. E perguntou o que ele fizera na infância. O garoto olhou para ele e disse que, apesar de ser criança, ele também era um mago, então ele destruiu os traficantes de escravos e salvou sua neta. Um soldado cobriu sua espada com aura e disse que ele estava mentindo. O velho o fulminou com o olhar. O garoto recuou com medo. Arthur colocou a mão na mesa.
Ele levantou-se da cadeira e disse que, crentes ou não, a princesa ainda havia voltado para casa. Ele olhou para o rei e disse que tudo o que ele queria era voltar para a família. A garota pulou